Oi, pessoal! Dando continuidade ao nosso curso, a Chave Mestra, e ainda falando sobre a mente, porque esse livro ele é todo voltado para essa parte, para as leis universais, as leis naturais e o poder que nós temos através da nossa mente de controlar toda essa força. Então, ainda falando sobre a mente aqui, ele começa esse capítulo 2 com uma afirmação. Ele diz que as nossas dificuldades ocorrem por causa das nossas ideias confusas e da falta de conhecimento dos nossos verdadeiros interesses. Descobrir a quais leis da natureza devemos nos ajustar ajuda a organizar os nossos pensamentos. E por que precisamos organizar os nossos pensamentos? É sobre isso que vamos falar aqui nesse capítulo. Então, como já foi explicado nos outros vídeos, algumas partes eu leio e as outras eu vou apenas fazer um resumo e comentar, para não ficar muito extenso, muito maçante as nossas aulas, tá bom? Ele diz assim: as operações da mente são produzidas por dois modos paralelos de atividade, um consciente e o outro subconsciente. O professor Davidson diz: aquele que pensa iluminar toda a área da ação mental com a luz da sua consciência é semelhante àquele que tenta iluminar todo o universo com uma lanterna. Os processos lógicos do subconsciente são executados com uma tal certeza e regularidade que seriam impossíveis caso houvesse a menor possibilidade de erro. A nossa mente organiza por nós as mais importantes funções da cognição, ainda que não tenhamos o menor entendimento de seu modo de ação. A alma subconsciente, como um benévolo estranho, trabalha e provê sempre para o nosso benefício, colocando no nosso colo apenas os frutos maduros. Assim, uma análise dos processos de pensamento mostra que o subconsciente é o palco dos mais importantes fenômenos mentais. Aqui, ele está fazendo a separação do nosso consciente e do nosso subconsciente. Ele faz uma analogia aqui da importância do nosso subconsciente. Resumindo, ele diz que o subconsciente é tão mais importante e mais profundo e mais dominante do que o consciente. Ele faz uma analogia aqui do tamanho da importância do subconsciente com o consciente. Ele fala que tentar dominar o subconsciente ou tentar entender esse subconsciente é como tentar iluminar o universo com uma lanterna, que seria praticamente impossível. Ele diz que todos os processos, mesmo os processos dos pensamentos, repousam em fundações sólidas. Quando ouvimos isso, nós corremos o risco de pensar que é o nosso intelecto, o nosso consciente, que domina todas as coisas. Mas não. A nossa fundação sólida está na nossa origem. E a nossa origem é o todo, é a energia infinita. E é nela que reside o nosso poder. Pensamento é energia. Quanto mais você concentra o seu foco, a sua energia em algo, mais você concentra poder de criação. Portanto, se você quer alguma coisa, você precisa estar consciente daquilo que você quer e focar a sua energia naquilo. E você aumenta esse poder reconhecendo a energia infinita que reside em você. Quanto mais você concentra o seu poder, o seu pensamento em algo, mais você concentra energia. E quando você concentra a energia, mais você aumenta o seu poder de criação. Eu tenho um problema sério, né? Eu não tenho muito foco. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho que ficar o tempo todo me monitorando para poder focar em alguma coisa e conseguir fazer aquela coisa do começo ao fim. Porque eu até concluo, mas eu fico dispersa. Aí no meio daquilo que eu estou fazendo, eu já tenho ideia de outra coisa.
e já boto no papel, já começo a preparar outra coisa, e eu tenho o mau hábito de ir fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E isso me dispersa um pouco. E eu percebo que quando eu foco a minha energia em uma coisa só, a possibilidade daquilo sair mais rápido e ser mais eficiente, mais bem feito, é muito maior. E isso tem uma explicação. Na verdade, existe uma explicação científica para isso. Por exemplo, existe o experimento da dupla fenda, que eu acho que muitos já devem ter ouvido falar. E o experimento, depois eu até pesquiso se vocês não souberem, e se vocês quiserem, comentem aqui que eu coloco o vídeo. Esse experimento consiste de os cientistas pegarem uma placa com uma fenda e colocar de um equipamento, eles atirarem as partículas. Fizeram isso com a bola de tênis, de uma forma material, e aí as bolas entravam pela fenda e batiam lá. Resolveram fazer esse experimento com partículas. E aí as partículas, conforme eles estavam olhando, a partícula entrava pelas fendas e faziam o desenho conforme eles imaginavam que seria. Conforme eles acreditavam que a partícula agiria, a partícula agia. Era o resultado que eles tinham. Eles imaginavam que a partícula ia entrar pela fenda e ia bater no mesmo modelo da fenda, da mesma forma que a fenda estava aqui, ia bater lá no desenho. Então, eles ficavam observando e as partículas entravam e batiam na fenda igualzinho eles imaginavam. Quando eles paravam de observar, tiravam o foco, as partículas agiam de forma diferente, agiam de outra maneira. Então, a conclusão que eles chegaram é que é o observador quem determina a forma como age a partícula. E isso a gente traz para a nossa vida, porque nós acreditamos que o nosso mundo não é só material. E por que a gente acredita isso? Porque tudo na vida é dual. Tudo tem os dois lados, o lado material e o espiritual. Assim como tem a mente consciente, que é essa mente lógica, que seria a mente material, entre aspas, e a mente subconsciente, que seria aquela mente espiritual. A mente lógica, ela olha uma coisa, ela raciocina, ela tira conclusões e traz definições. A mente inconsciente, ela não reage, ela não coloca imposições. Ela simplesmente aceita aquilo que você conscientemente manda para ela. Só que ela é que domina todo o seu corpo, todo o seu ser em geral. E determina também a sua vida, porque é através do seu inconsciente que você tem as reações que você tem sobre algumas situações. Por exemplo, é o seu inconsciente, a sua mente inconsciente, que determina as batidas do seu coração, o funcionamento do fluxo sanguíneo, os seus órgãos todos, eles funcionam de maneira automática, sem depender da sua interferência humana. O seu inconsciente faz com que tudo funcione de maneira natural. Por exemplo, ele usa o exemplo de você tocar piano. Você toca o piano de maneira inconsciente, porque você já aprendeu, já foi gravada a forma como você toca, as músicas que você sabe. Então está tudo no seu subconsciente. Quando você senta na frente de um piano, você não precisa raciocinar para tocar. Assim como esquiar, como escrever, você não precisa raciocinar para escrever a máquina, por exemplo, ou diante de um computador. Você não precisa pensar. É automático, porque já está gravado no seu inconsciente ou no seu subconsciente. Então, por exemplo, um atleta, quando ele vai participar de alguma competição, ele sai da sua vida cotidiana e vai para uma concentração. Por que ele vai para a concentração? Por exemplo, no futebol tem muito isso, que é um esporte que todo mundo conhece. Por que ele vai para a concentração? Para que ele esteja focado naquilo que ele vai fazer, para que ele esteja focado na vitória, para que ele não tenha a mente dele dispersa com outras coisas. Então, o atleta fica lá concentrado para que ele tenha foco, para que toda a energia dele seja canalizada para aquilo que ele vai fazer. Então, a física mostra que podemos trabalhar essa energia quando focamos somente naquilo, quando canalizamos a nossa frequência para aquilo que a gente quer. Então, voltando a ler, ele diz: todos sabemos o quanto somos dependentes do subconsciente
E quanto maiores, mais nobres e mais brilhantes são os nossos pensamentos, mas fica óbvio para nós mesmos que sua origem está além da nossa compreensão. Somos dotados de tato, instinto, senso de beleza na arte, na música, etc., cuja origem ou lugar de residência somos totalmente inconscientes. O valor do subconsciente é enorme. Ele nos inspira, nos adverte, nos fornece nomes, fatos e imagens guardados em nossa memória. Ele orienta nossos pensamentos e gostos e realiza tarefas tão difíceis que nenhuma mente consciente seria capaz de realizar, nem se tivesse poder para isso. Podemos andar quando temos vontade, podemos erguer um braço sempre que queremos, podemos voltar nossa atenção com os olhos ou ouvidos a qualquer coisa que nos interesse. Por outro lado, não podemos interromper nossos batimentos cardíacos, nem a circulação de nosso sangue, nem o aumento de nossa estatura, nem a formação de tecidos nervosos ou musculares, nem a constituição dos ossos, nem muitos outros processos vitais importantes. Se compararmos esses dois tipos de ação, aquele ditado pela vontade momentânea e aquele que segue um curso rítmico, majestoso e não está sujeito à vacilação, sendo constante o tempo todo, ficaremos admirados com esse último e pediremos que esse mistério nos seja explicado. Vemos logo de cara que são processos vitais de nossa vida física e não podemos deixar de inferir que essas funções importantíssimas foram tiradas do domínio de nossa vontade exterior, com suas variações e oscilações, e colocados sob o controle de um poder permanente e confiável interno. Como eu expliquei anteriormente, muitas coisas na nossa vida é regido por esse lado do nosso subconsciente e está a parte do nosso entendimento. Por isso, muitas coisas é necessário deixar de lado a nossa parte lógica. Muitas pessoas acham que nós temos só a parte material e por isso ela foca só mais nesse lado material e encontra uma explicação lógica até para essas coisas que eu acabei de explicar aqui, que o nosso corpo executa sem ação humana, sem a nossa interferência humana. Só que ele não tem uma explicação lógica para isso, porque a explicação, como eu disse, está nessa força superior, nessa energia invisível que nos rege. E por isso não adianta buscar o conhecimento na sua mente consciente. E se você não entender que você é regido por esses dois poderes, você nunca vai alcançar êxito na sua vida. Voltando a ler. Desses dois poderes, o exterior imutável é chamado de mente consciente, ou mente objetiva, que lida com objetos exteriores. O poder interior é chamado de mente subconsciente ou mente subjetiva, que, além do trabalho que exerce no plano mental, controla as funções reguladoras que tornam possível a nossa vida física. É necessário ter um entendimento claro das funções respectivas dentro do plano mental, bem como de outros princípios básicos. Ao percepcionar e trabalhar através dos 5 sentidos físicos, a mente consciente lida com impressões e objetos da vida exterior. Possui a capacidade de discriminar, detendo assim a responsabilidade da escolha. Tem o poder do raciocínio, quer indutivo, dedutivo, analítico ou silogístico, que pode ser desenvolvido a um grau bastante elevado. É a origem da vontade com todas as energias que daí derivam. Não só consegue imprimir outras mentes, mas também é capaz de orientar a mente subconsciente. Dessa forma, a mente consciente torna-se o soberano e guardião responsável pela mente subconsciente. É esta grandiosa função que permite reverter totalmente as condições da sua vida. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que nós somos regidos por 2 poderes. Um é a mente inconsciente, que é o poder que rege a nossa vida 95% das vezes. E o outro é a mente consciente, a mente objetiva, que tem apenas 5% de interferência na nossa vida. E o que é a mente consciente? A mente consciente é a guardiã da mente subconsciente. Ela é o filtro da mente subconsciente.
tudo que você mandar conscientemente para sua mente inconsciente, para sua mente subconsciente, ela vai aceitar. Ela vai entender como sendo bom para você e vai fazer com que o seu corpo reaja àquilo que você mandou para sua mente inconsciente, aquilo que ela tem guardado nas suas memórias. Então, o que você precisa estar atento? Você precisa estar atento para aquilo que a sua mente consciente manda para sua mente subconsciente. Então, quando você olha uma situação, você precisa analisar conscientemente e entender que aquilo que você vai concluir é o que a sua mente consciente vai reagir futuramente em algumas ações parecidas. Por exemplo, você teve um acidente de carro e aquele acidente de carro te causou um trauma emocional muito grande. A sua mente subconsciente vai entender que dirigir, por exemplo, andar de carro é perigoso. Então, todas as vezes que você entrar em um carro, tanto para dirigir quanto passageiro, a sua mente vai acionar aquilo como sendo perigoso para você. E vai mover o seu corpo inteiro, da cabeça aos pés, as suas células, e todo o seu corpo vai se movimentar para te proteger daquela ação de perigo. Ou te impedindo de entrar no carro, te impedindo de dirigir, por exemplo, ou acionando a sua adrenalina, aumentando seu cortisol, ou contraindo seus músculos. Então, existem muitas ações que o seu corpo faz e o seu corpo reage, comandado pela sua mente subconsciente, através daquilo que você conscientemente mandou para ela. Então, o que você precisa ter? Consciência daquilo que você está mandando. E para que você tenha consciência daquilo que você está mandando, você precisa estar consciente do seu agora. Não viver de maneira automática, mas focar naquilo que você está fazendo. Você pode focar a sua energia no agora para que aquilo que você quer que a sua mente subconsciente guarde e entenda seja a melhor forma possível, seja interpretado da melhor maneira possível. Então, focar energia tem essa função para você estar no momento presente e entender o que de melhor você pode filtrar e mandar para ela. Porque se você estiver vivendo no seu automático, você pode ser surpreendido por alguma situação e a sua reação ser automática. E se você estiver no agora, no seu consciente, no seu momento presente, você vai usar a sua mente analítica, que é a sua mente consciente, e falar, não, eu tenho que reagir dessa forma, ou, por exemplo, vamos supor que seja o exemplo como no acidente de carro. Você pode falar, não, aconteceu o acidente porque eu estava distraída, ou por dar um motivo lógico para aquilo ter acontecido e mostrar para sua mente subconsciente que aquilo não é rotina, que aquilo não é normal, foi apenas um imprevisto, um acaso, e que ela não precisa reservar essas memórias traumáticas para que no futuro você tenha problemas com isso. E para confirmar isso que eu acabei de falar, eu vou voltar a ler o texto aqui para vocês. Diz assim: é verdade que condições de medo, preocupação, pobreza, doença, desarmonia e quaisquer outras perversidades dominam-nos devido a sugestões falsas, aceites pela mente subconsciente desprotegida. Tudo isso pode ser evitado pelo treino da mente consciente, através de sua ação protetora e vigilante. Poderá mesmo ser chamado de sentinela do portão, do grande domínio do subconsciente. Certo escritor expressou a grande distinção entre essas duas fases da mente da seguinte forma: a mente consciente é a vontade racional. A mente subconsciente é o desejo instintivo, resultado de uma vontade racional passada. Só fazendo um parênteses aqui, para que vocês possam entender bem o que ele está afirmando. A mente consciente é a nossa vontade racional, é aquilo que eu acabei de explicar. Você olha de maneira racional, você está no momento presente, no agora, e aí você raciocina de maneira lógica. A mente subconsciente é o desejo instintivo, que é o resultado de uma vontade racional passada. Então, você racionalmente teve essa vontade, teve essa conclusão, e aí você passou de maneira racional esse desejo para o seu subconsciente. E ele
instintivamente percebeu qual era o seu desejo. Entende? A mente subconsciente, voltando a ler aqui, a mente subconsciente tira conclusões precisas e equilibradas de premissas fornecidas por fontes exteriores. Quando a premissa é verdadeira, a mente subconsciente chega a uma conclusão infalível. Mas se a premissa ou a sugestão estiverem erradas, toda a estrutura falha. A mente subconsciente não entra no processo de discernir. Confia inteiramente na mente consciente, a sentinela do portão, para a proteger de impressões erradas. Ao receber qualquer sugestão como verdadeira, a mente subconsciente entra em ação em todo o domínio da sua tremenda área de trabalho. A mente consciente pode sugerir tanto a verdade como a mentira, ou como o erro. Se sugere erro, será em prejuízo do estado de todo o ser. Aqui foi o que eu te falei. A mente subconsciente, ela não contesta nenhuma informação que a mente consciente manda para ela. Então, se você analisar e passar uma informação errada, é assim que ela vai entender. Ela vai entender aquilo como certo, como sendo bom para você, e vai mover todo o sistema que está sob o seu comando e que é 95% do seu sistema. Ela vai mover esses 95% para que aquilo que você enviou para ela tenha resultado na sua vida. Seja, como que eu vou dizer, seja concluído na sua vida. Então, se você mandou uma impressão errada de qualquer situação, é essa impressão errada que ficará impressa na sua existência. E é através dessa impressão errada depois que ela vai trazer alguma coisa ou que vai te mover a agir com relação a alguma coisa, ou que vai mover o seu corpo a agir com relação a essa impressão que ela tem. Então, se você, por algum motivo, entendeu errado uma situação e passou essa situação errada para o seu subconsciente e foi uma situação de alto poder impactante, essa impressão pode trazer a reação através do seu corpo físico, através de uma doença, através de uma enfermidade, através de um bloqueio, através de uma situação repetitiva. Então, por exemplo, você viveu anos em uma situação, por exemplo, de escassez. Você entendeu em algum momento da sua vida que as situações que você vivia eram situações de escassez e ficou reafirmando aquilo o tempo todo para sua mente e foi devagarzinho passando essa impressão para sua mente inconsciente, para sua mente subconsciente. Inconsciente e subconsciente, pessoal, é a mesma coisa, tá bom? É que às vezes eu uso uma expressão, uso outra, mas a definição é a mesma. Então, você foi passando aos poucos essa impressão de escassez, essa impressão de que o dinheiro é pouco, que você precisa economizar. Então, isso foi fazendo com que ela tivesse a impressão errada do dinheiro. E ela entendeu de tanto você falar aquilo, que aquilo era bom para você. Então, de repente, você se depara com a situação de que você vai ter um dinheiro grande entrando na sua vida. E aí, o que está impresso lá na sua mente subconsciente? Que a escassez é aquilo que você gosta, porque você viveu muito tempo nela. Então, se você viveu muito tempo nela repetindo aquela mesma situação, é porque era aquilo que era bom para você. Então, o que ela vai te induzir? Inconscientemente, você vai começar a perder tudo aquilo que você ganhou, para que você volte ao seu estado de escassez, porque foi isso que você conscientemente passou para ela. Entende, gente? Então, ele vai reafirmar mais vezes aqui, porque ele fala muito sobre isso, sobre você ter o controle da sua mente, para que você passe as impressões certas e mude a sua situação. Então, a gente vai continuar falando um pouco sobre isso. Continuando a leitura aqui, mais um parágrafo, ele diz assim: a mente consciente deve estar de guarda durante todas as horas em que estiver desperto. Quando a sentinela está de folga, ou quando o seu discernimento adequado é suspenso devido a uma variedade de circunstâncias, a mente subconsciente fica desprotegida e à mercê de sugestões de qualquer origem. Momentos de grande pânico, um acesso de raiva, impulsos de uma multidão irresponsável ou qualquer momento de uma emoção incontrolável são as condições mais perigosas. A mente subconsciente fica exposta a sugestões de medo,
ódio, egoísmo, ganância, autodepreciação e outras forças negativas vindas de pessoas e circunstâncias envolventes. O resultado é extremamente prejudicial à saúde, com efeitos que podem continuar a afetar durante um longo período de tempo. É, portanto, da maior importância proteger a mente subconsciente de impressões falsas. A mente subconsciente percebe através da intuição. É, portanto, da maior importância proteger a mente subconsciente de impressões falsas. Logo, os seus processos são rápidos. Não espera pelos lentos métodos da razão consciente. De fato, nem os consegue aplicar. A mente subconsciente nunca dorme, nunca descansa, tal como o seu coração ou o seu sangue. Foi descoberto que, ao simplesmente afirmar à mente consciente coisas específicas que devem ser executadas, dá-se início às forças que levam ao resultado desejado. É aqui que reside a fonte do poder que nos põe em contato com a onipotência. Aqui reside um profundo princípio que vale todo o esforço do nosso mais dedicado estudo. Então, pessoal, aqui, fazendo um resumo desse apanhado, eu já falei no comentário anterior, mas aqui é a importância de você filtrar as coisas que você passa para o seu subconsciente, porque, como ele está dizendo aqui, é de extrema importância que a gente proteja o nosso subconsciente de falsas impressões, porque isso pode gerar até doenças no nosso corpo. E ele diz aqui também que os resultados da impressão que a mente subconsciente tem de algumas ações, elas são imediatas, elas são muito rápidas, porque a percepção dela é rápida das coisas. Então, ela percebe, já imprime e começa a agir no nosso corpo e na nossa vida, com as impressões que ela acaba absorvendo. Então, a mente consciente tem um papel primordial nessa história, porque ela tem que usar dessa razão que ela tem, desse poder de raciocínio, para poder escolher direito aquilo que ela vai fazer, ou aquilo que ela vai, da forma como ela vai agir diante das situações. Porque, como ele diz aqui, a mente subconsciente nunca dorme, nunca descansa. E que simplesmente ao afirmar à mente subconsciente coisas específicas que devem ser executadas, ela ela dá início às forças para que chegue ao resultado desejado. E é aqui que mora a nossa fonte de poder. É nesse momento, é o nosso subconsciente que nos coloca em contato com a onipotência, ou com o nosso poder de criar. Então, tendo consciência de que você cria a partir da sua consciência, ou a partir daquilo que você manda para o seu subconsciente, então, tendo consciência de que você cria a partir do seu subconsciente, ou das impressões que você manda para o seu subconsciente, que você é que tem o poder de criar, a partir do momento em que você está consciente desse seu poder, dessa sua onipotência, desse seu contato com essa onipotência, então você tem que começar a ter consciência da sua responsabilidade com a sua própria vida. Aqui ele faz um comentário muito interessante. Ele diz que é muito interessante o modo como esta lei opera, que aqueles que conseguem colocar essa lei em ação descobrem que quando se vão encontrar com uma pessoa com quem prevêem ter um encontro difícil, algo esteve lá antes deles e resolveu as supostas diferenças. Tudo se altera, tudo se harmoniza. Eles descobrem que quando qualquer dificuldade ou problema se lhes apresenta, podem dar-se ao luxo de o adiar e algo sugere a solução mais adequada. Tudo fica corretamente tratado. De fato, aqueles que aprenderam a confiar no subconsciente descobriram que possui recursos infinitos à sua disposição. E aqui ele vai reafirmar o que ele já disse. Ele diz assim: a mente subconsciente é onde residem os nossos princípios e aspirações. É a fonte dos nossos ideais artísticos e altruístas. Estes instintos apenas podem ser derrubados através de um processo gradual de sabotagem dos princípios inatos. A mente subconsciente não é capaz de contrariar. Assim, se aceitou sugestões erradas, o método correto de as eliminar é através do uso de fortes sugestões contrárias.
repetidas frequentemente, e que a mente deverá aceitar, formando assim novos e saudáveis hábitos de pensamento e de vida, pois a mente subconsciente é a morada do hábito. Aquilo que fazemos vezes sem conta torna-se mecânico. Deixa de ser um ato racional, passando a estar enraizado na mente subconsciente. Isto nos é favorável se o hábito for saudável e correto. Se for prejudicial e errado, a cura está em reconhecer a onipotência da mente subconsciente e sugerir libertar-se no momento presente. O subconsciente, sendo criativo e uno com a nossa fonte divina, criará de imediato a liberdade sugerida. Em suma, as funções normais do subconsciente a nível físico estão relacionados com processos vitais e reguladores, com a preservação da vida e restauro do estado saudável, com a procriação, que inclui um desejo instintivo de preservar toda a vida e de melhorar as condições em geral. Aqui eu acho que nem precisa de comentários, né, gente? Aqui ele deixou muito claro que o subconsciente, a mente subconsciente, ela não é capaz de dizer não, de contrariar alguma coisa que você coloca nela. Então, se você colocou alguma sugestão errada, ela vai aceitar. Se for uma sugestão correta, ela vai aceitar da mesma forma. Aqui ele dá um método, caso você já tenha colocado alguma coisa errada no subconsciente. Para você eliminar essas sugestões, você precisa começar a colocar no seu subconsciente fortes sugestões contrárias àquilo que está errado e repetir frequentemente essas sugestões que ela vai aceitar, porque a partir do momento em que você começa a repetir esses hábitos saudáveis, isso passa a ser ponto integrante da sua mente subconsciente, passa a ser um hábito e passa a ser mecânico na sua mente subconsciente. Então, ela passa a deixar de ser um hábito racional, as repetições, as afirmações daquilo que você quer, e passa a estar enraizado na sua mente subconsciente. Então, ele fala aqui no final do verso que a cura está em você reconhecer a onipotência da mente subconsciente e sugerir libertar-se no momento presente. Como eu disse anteriormente, no momento presente, você estar na presença, você estar no momento presente, você já cancela aquilo e muda a sugestão. Se você faz isso com convicção e com certeza, imediatamente a sua mente subconsciente acata, porque o subconsciente é criativo e com a nossa fonte divina e criará de imediato a liberdade que você sugeriu. Essa parte eu achei muito importante, por isso eu até repeti, para que fique gravado na sua mente quando você quiser mudar algum processo. E aí, para concluir, ele fala aqui os dois lados. Ele fala que do lado mental é o armazém da memória. Guarda os maravilhosos mensageiros do pensamento que trabalham livres do tempo e do espaço. É a fonte da iniciativa prática e das forças construtivas da vida. É a morada do hábito. Isso do lado mental, do seu consciente. Do lado espiritual, é a fonte dos ideais, das aspirações, da imaginação. É o canal através do qual reconhecemos a nossa fonte divina. E quanto mais a reconhecermos, mais ganhamos entendimento sobre a fonte do poder. Alguns poderão perguntar: como pode o subconsciente mudar as condições? A resposta é: o subconsciente é parte da mente universal, e a parte tem de ser do mesmo tipo e qualidade que o todo. A única diferença é o grau em que ela se manifesta. O todo, como sabemos, é criativo, na verdade, é o único criador que existe. Logo, percebemos que a mente é criativa e, como o pensamento é a única atividade que a mente possui, segue-se que o pensamento tem de necessariamente ser também criativo. Eu vou repetir, porque aqui está um segredo, gente. Ele diz: como pode o subconsciente mudar as condições em que nós vivemos e que estão contrárias àquilo que nós desejamos? Como que o subconsciente pode mudar? E aí ele dá a resposta. Ele diz que o subconsciente é parte da mente universal, é parte do todo. E a parte tem que ser igual ou do mesmo tipo e qualidade que o todo. Não pode ser diferente. Se é uma parte,
ela é igual. A única diferença entre a mente subconsciente e a mente universal é o grau em que ela se manifesta. O todo é o poder universal. Nós somos apenas uma parte. Mas é como você ir no oceano e pegar um pouco de água num balde, por exemplo. Porque você separou essa água do oceano, ela deixa de ser água? Não. Ela continua sendo água. Ela só não tem a mesma intensidade que um oceano tem. A água que está no balde tem as mesmas substâncias que a água do oceano. Os dois são águas. Não muda porque é parte. E assim é o nosso subconsciente com relação ao todo, a mente universal. E aí, para concluir, ele diz: mas existe uma grande diferença entre simplesmente pensar e direcionar o nosso pensamento de forma consciente, sistemática e construtiva. Quando o fazemos, a nossa mente harmoniza-se com a mente universal, colocando-nos em sintonia com o infinito. Pomos em marcha a força mais poderosa da existência, o poder criativo da mente universal. Esse poder, tal como todo o resto, é regido pela lei natural. Esta lei é a lei da atração, afirmando que a mente é criativa e que se relacionará automaticamente com o seu objetivo, manifestando-o. Eu vou repetir essa frase para ficar gravado na sua mente. Existe uma grande diferença entre simplesmente pensar e direcionar o nosso pensamento de forma consciente, sistemática e construtiva. Existe uma diferença entre você só pensar. Você tem que ter um pensamento deliberado, você tem que ter um objetivo, um foco, uma direção. Quando o fazemos, a nossa mente harmoniza-se com a mente universal, colocando-nos em sintonia com o infinito. Harmonizar-se com a mente universal é o exemplo que eu te dei. É como se a água estivesse no balde, você vai lá, pega a água do balde e joga no oceano. Pronto. Uniu e está em harmonia os dois, fundidos numa mesma coisa. Colocando-nos em sintonia com o infinito, pomos em marcha a força mais poderosa da existência, o poder criativo da mente universal. Este poder, tal como o resto, é regido pela lei natural. Esta lei é a lei da atração, afirmando que a mente é criativa e que se relacionará automaticamente com o seu objetivo, manifestando-o. Acho que não precisa falar mais nada aqui, né? Assim, nós vamos encerrar esse nosso segundo capítulo. Eu vou passar o exercício dessa semana para você fazer. E na semana passada, você precisava dominar o seu corpo. Ficar de 15 a 30 minutos ali sentado, deixar os pensamentos irem passando, mas o seu corpo tinha que ficar lá no seu controle, no seu domínio. Essa semana, você, além de deixar o seu corpo ali inerte, você vai agora dominar os seus pensamentos. Então ele pede para você, se possível, procurar o mesmo lugar que você ficou da outra vez, e, se possível, ser sempre o mesmo lugar, para que a sua mente se acostume com o processo, né, de sabendo que naquele lugar é o momento em que você vai botar o seu foco em alguma coisa, e nesse caso hoje vai ser no controle dos pensamentos. E então você vai sentar. E dessa vez ele não exige que você fique 30 minutos, 15 minutos, não. É apenas o tempo suficiente para você conseguir dominar os seus pensamentos. E é claro que ele tem consciência de que a gente não consegue parar os nossos pensamentos por muito tempo. É apenas alguns segundos que você consegue. Então, ele pede para você fazer isso várias vezes e repetindo, o pensamento veio, você deixa ele passar e novamente começa de novo o seu foco para que você controle o seu pensamento. A intenção aqui é você não pensar em nada. É difícil. Se você achou difícil controlar o corpo, imagina controlar a mente. Ele quer que você iniba os pensamentos para que você controle a ansiedade, a preocupação, o medo. E quando você consegue controlar esses pensamentos, você consegue, então, eliminar esses pensamentos de medo, de angústia, de ansiedade, de preocupação e deixar rolar só os pensamentos que você deseja. Só que deixar rolar os pensamentos que você deseja é mais difícil, então, a princípio, você vai controlar os seus pensamentos, vai eliminar todos os pensamentos de preocupação e ansiedade. E agora,
ele pede para você repetir várias vezes durante a semana até você conseguir controlar. E eu aconselho você, além de repetir os exercícios, assistir essas aulas mais vezes para que você possa captar as entrelinhas, sabe? Porque às vezes a gente assiste a aula uma vez e acha que aprendeu, mas quando você volta, você aprende uma coisa diferente que você não conseguiu pegar da primeira vez. E aqui, para que você consiga fazer esse exercício da meditação dos pensamentos aqui de maneira mais adequada, isso não está no exercício, tá? Isso é uma dica minha. Quando você estiver sentada, você respira fundo, você relaxa o seu corpo, coloca-se numa posição sentada, ereta, coloca suas mãos no colo, vire as palmas da mão para cima e relaxa o seu corpo. Faz umas 3 respirações bem profundas para que você relaxe o seu corpo e ele consiga ficar ali. Se for necessário, mexa um pouquinho você na cadeira onde você estiver, para que o seu corpo fique bem acomodado, bem encaixado. E a hora que você estiver já mais relaxada, aí você começa a eliminar os pensamentos. Se você não conseguir de primeira, você imagina que você está olhando para um ponto escuro na parede, ou uma parede toda escura, com um pontinho lá na frente, um pontinho de luz, onde você vai ficar só olhando para esse ponto. Ou se você não conseguir, de repente, olhar para o ponto, coloque a sua mente no momento presente e foque só na batida do seu coração, fique ouvindo as batidas do seu coração, para que você possa, no começo, eliminar alguns pensamentos. E quando você estiver se concentrando e eliminando os pensamentos, de repente passar algum pensamento pela sua mente, você repita apenas assim, diga bem pausadamente, pensando. Você vai ver que o pensamento vai apagar e por alguns segundos mais você vai conseguir ficar sem pensamento. Aí passou um pouquinho, de repente veio outro pensamento perdido passando pela sua mente. Novamente você fala, pensando, o pensamento vai embora. Tá bom? E vai repetindo o exercício até você conseguir ficar craque nesse processo. Porque são 24 lições, nós estamos apenas na segunda. Então, temos mais 22 lições para que a gente possa treinar a nossa mente nesse processo. Tá bom? Eu também estou fazendo com vocês, estou lendo o livro com vocês, novamente estou fazendo com vocês o processo. E eu vou amanhã postar aqui as perguntas novamente, igual eu fiz na outra lição, na lição 1. E aí, uns dias depois que eu postar a pergunta que vocês tiverem respondido, aí eu vou postar a resposta. Quando eu estiver perto de eu postar o próximo vídeo, a terceira aula, aí eu coloco a resposta, tá bom? Para vocês. Mas eu quero que vocês respondam. E também quero que vocês fiquem à vontade para deixar nos comentários ou deixar um comentário aqui do que você está achando, se está tendo dificuldade, se não está, e se você está gostando do curso, ok? Então, um beijo e até a nossa próxima aula.